Saúde Brasil de hoje, vamos conhecer sobre transtorno bipolar, uma doença frequente em nosso meio que afeta o nosso humor e que, se não diagnosticada e tratada corretamente, pode afetar nossa saúde e qualidade de vida. O transtorno bipolar faz parte dos transtornos mentais e de comportamento. Só que ele é uma doença que é crônica. Crônica significa que ela pode ocorrer a vida inteira. E ela evolui assim como se fossem episódios, ou então continuamente em intensidade variável entre sintomas que a gente chama afetivos ou do humor. O transtorno bipolar pode acometer pessoas nas mais variadas faixas etárias. Costuma se iniciar por volta dos 18 anos, mas pode ter início inclusive na infância e na adolescência. Então, o transtorno bipolar eu fui aprendendo ao longo de muitos anos, né? Os meus primeiros sintomas de transtorno bipolar, que na época nem era entendido como depressão, eu tenho desde criança, aos 10 anos, né? O transtorno bipolar é a sexta maior causa de incapacitação, segundo a Organização Mundial da Saúde, para 2020, uma séria preocupação na saúde pública. Ele é um transtorno bastante prevalente na população, na sua forma mais grave, que nós chamamos de transtorno bipolar tipo 1, onde as pessoas têm fase de depressão e de mania, a prevalência na população em torno de 1,2%, e o transtorno bipolar tipo 2, que é uma forma mais leve, onde que a pessoa tem fases de depressão e de hipomania, ou seja, uma mania mais atenuada, em que a gente calcula que a prevalência na população seja em torno de 3%. Então, somados os dois subtipos, a gente chega numa prevalência de 4% da população. A principal causa do transtorno bipolar é o fator genético. Estudos mostram que a genética contribui em mais de 50% da vulnerabilidade para a doença. Como é uma doença de base genética, a gente pode dizer que existem grupos de risco. E o maior grupo de risco é o de familiares de pessoas que têm a doença bipolar. Então, uma criança que o pai ou a mãe tem a doença bipolar deve ser vista com cuidado pelo sistema de saúde para que ela não se exponha a agentes que nós chamamos de patógenos, ou seja, que geram a doença, então ela não tem esse tipo de exposição. Mas a questão genética não é o único foco de atenção. Outros fatores são fatores ambientais, desde abuso de droga, abuso de álcool, até fatores psicológicos. Nós sabemos que muitas vezes o primeiro episódio de depressão e de mania, ele é desencadeado, ele ocorre numa fase de desemprego, de perda de um parente, de alguém importante, de um forte estresse emocional, de certos traumas psicológicos. Quer dizer, existem fatores que podem desencadear a doença numa pessoa geneticamente vulnerável. Teve a gente chama de fator estressor aí, que foi uma gestação mal sucedida, né? E depois dessa perda, né, eu não conseguia mais me levantar, no sentido de equilíbrio, né, equilíbrio mental. Eu não conseguia, havia dias assim que eu ficava muitíssimo deprimida, depois, lógico, vem o pico, né, e eu não tinha mais estabilidade. As características do transtorno bipolar são complexas. Não é um problema que pode ser superado apenas com força de vontade, como alguns ainda imaginam. É uma doença que deve ser tratada como tal. Cumpre lembrar que o transtorno bipolar, assim como as suas consequências comportamentais, não podem ser atribuídas jamais a uma falha de caráter, a uma falha moral. Elas são, sim, a expressão de um transtorno biológico que se manifesta no plano do comportamento. Vamos conhecer um pouco mais sobre a observação dos sintomas que podem servir como sinal de alerta. O transtorno bipolar, ele designa a alternância na mesma pessoa de estados de normalidade do humor com estados de exaltação, de elação do humor, onde a pessoa se mostra excessivamente eufórica, falante, podendo passar, de repente, para a raiva, agressividade. No transtorno bipolar, de um lado, a depressão. Saiba como reconhecê-la. Então, por exemplo, quando a pessoa está deprimida, existem alguns sintomas que são fundamentais. Ela tem uma baixa de energia ou de ânimo. Ela tem 2, um humor para baixo ou uma diminuição do interesse, da motivação por fazer as coisas. E 3, ela tem uma diminuição da capacidade de sentir prazer e alegria. Então as coisas não têm a mesma graça como antes. 4, ela precisa ter ou não
lentidão de processos psíquicos. Significa que o raciocínio fica mais difícil, fica mais lento, cai a concentração e cai a memorização. Posso nem dizer assim, com a minha mulher, com os meus filhos e tal, porque isso vem desde sempre. Quando eu era garoto, eu era visto como um sujeito meio estranho, porque eu ficava triste, ficava introspectivo, né? A pessoa também pode apresentar dificuldade de organização e planejamento. E independe da história de vida, do tipo de infância que teve ou se está passando por algum problema familiar ou no trabalho. Se a sua depressão for um pouquinho mais séria, aí já começa a afetar o conteúdo dos sentimentos e dos pensamentos. Eles ficam enviesados para o negativo. Da seguinte maneira, você piora a realidade, ela fica como se distorcida para o negativo. Você aumenta ou cria problemas. Se o transtorno bipolar não for tratado, os estudos mostram que as pessoas morrem por suicídio ou se suicidam em até 19% dos casos. Para você ter uma ideia do que isso significa, isso é 30 vezes maior do que o índice de suicídio na população geral. Ou seja, é a doença psiquiátrica mais associada à mortalidade por suicídio. Na fase de depressão, que não é simplesmente uma tristeza comum, o indivíduo também pode ter sintomas físicos como alterações no apetite e no peso, dores, insônia, entre outros. Agora vamos conhecer melhor as características da mania no transtorno bipolar, quando o estado de humor pode estar elevado, apresentando uma alegria contagiante ou uma irritação agressiva. Então o humor está expansivo, está elevado, está eufórico, existe um aumento da capacidade de sentir prazer em busca de atividades prazerosas, existe uma insônia, porém uma diminuição da necessidade do sono. Não uma insônia como depressivo que não consegue dormir e sente muita falta do sono. Existe alteração na atividade. A pessoa com hipomania e mania, principalmente, ela é extremamente hiperativa. Tem muitas atividades, começa muitas atividades, nem sempre terminando essas atividades, busca atividade prazerosa, é muito impulsiva em diversos aspectos, bebida, sexo, compras. Fica um aumento de atividade, da impulsividade, diminuição do sono. Não há uma regra que determine como a mania vai se manifestar para o paciente. Pode variar bastante de uma pessoa para outra. O senso de perigo fica comprometido. Pode haver risco para a integridade física ou patrimonial. Ou seja, a pessoa pode, por exemplo, gastar mais do que devia ou do que tem. A gente gasta bastante. Quando está em euforia, tem várias características da euforia, né? Em mim, a predominância era gastos mesmo. Gasto, não era um sapato, era um sapato, mas de todas as cores da loja, né? É uma coisa assim, chegar em casa com o porta-mala cheio e começar a dar sapato para todo mundo, porque a graça era o comprar, era o gastar ali na hora, né? E sempre assim, bijuteria, sapato, bolsa, tudo que você imaginasse eu fazia. A pessoa com transtorno bipolar não tratada pode evoluir e ir somando grandes prejuízos. Vai perdendo amizades pelo caminho. Pode, como dizem os pacientes, ir de uma condição de eu te amo para outra, eu te odeio, em pouco tempo, gerando muita insegurança nas relações. Olha, acho que quem ama não mata mesmo, né? É complicado, porque além dos gastos, né, que assim, é um complemento dessa coisa, ele sofreu muito, sim, porque problemas com família, né, que a gente fica com um temperamento difícil mesmo, né, e a gente não consegue no almoço de domingo sem fazer um escândalo. No escândalo a gente perde, né, a educação mesmo, né? Eu viajava às vezes, queria voltar, cismava com alguma coisa, né? Então era horrível, ele falava, porque assim ele não sabia com que Beth ele ia encontrar à noite. Por exemplo, ele saía de manhã, será que qual Beth que iria recebê-lo à noite quando ele voltar? O portador de transtorno bipolar, numa fase de mania, pode também ter fuga de ideias. Fala muito de variadas coisas sem parar e sem concluir os pensamentos. Ter aumento de energia, mental ou física, é outra condição. Ao longo do tempo, eu fui percebendo, né, que nos estados eufóricos, né, depois de vivenciados numa determinada época, sei lá, 6, 7 meses, eu começava a sentir um certo cansaço. E aquilo já era um indicador do contraponto da euforia, que era cair na depressão. Eu acordava e estava completamente deprimido e, no começo,
eu passava 60 dias, era exatamente 60 dias. Dentre os sintomas da mania, há, portanto, uma gama enorme de fatores que aumentam o risco de prejuízos à pessoa. Então pode ser para gastos, para bebida, para uso de álcool, drogas ou para libido. Então desde um comportamento sedutor, simplesmente, até franca necessidade aumentada de sexo. Existe toda uma gama variável de intensidade desses sintomas. E é muito importante não pensar que seja qualquer outro tipo de problema, porque o aumento de libido faz parte do transtorno bipolar. Sentir-se invencível, que nada o detém, também é um sentimento frequente no portador de transtorno bipolar. Na mania, existe a possibilidade também de aparecerem, sim, sintomas psicóticos, então da pessoa se sentir perseguida, dela achar que tem gente, sim, existe um complô contra ela, ou existem outras pessoas que têm aumento de religiosidade, de esoterismo, ou ficam polemizando demais. Então, nessas circunstâncias, também temos que falar ou lembrar de sintomas de mania. Vale vermos também algumas das principais características da hipomania, que é uma forma mais leve de manifestação dos sintomas. Na hipomania, nós temos um estado de elevação da atividade mental, o indivíduo está mais, vamos dizer assim, propenso a assumir riscos. Ele faz coisas assim que aparentemente são corajosas, mas na verdade são inconsequentes. Ele pode cometer indiscrições e pode, sobretudo, devido à irritação que acompanha esses quadros, ele pode romper relacionamentos. Numa empresa onde ele trabalha, vai lá, briga com o chefe. Para o diagnóstico do transtorno bipolar, é importante saber que a doença pode ter cursos diferentes e, por isso, costuma, em determinados casos, levar muito tempo até ser diagnosticada. A doença se inicia no adolescente ou no adulto jovem. A doença difere, muitas vezes, quanto ao seu curso. Existem formas onde a pessoa tem 1 ou 2 episódios de mania, que é aquele estado de exaltação do humor ou depressão por ano, até casos em que os ciclos são muito rápidos, onde a pessoa tem a chamada ciclagem rápida. A ciclagem rápida foi definida como a ocorrência de mais de 4 ciclos no mesmo ano. Por exemplo, a pessoa tem mais que 4 episódios de mania ou de depressão isoladamente em um ano. Os cicladores rápidos podem se tornar ultra rápidos, quando a pessoa pode ter 4 ciclos em um mesmo mês. Ou ainda se tornar cicladores ultra rápidos, quando a mudança do estado de ânimo se faz, muitas vezes, no mesmo dia. Outra condição que pode ocorrer são os estados mistos, o que pode dificultar o diagnóstico. É quando existe uma superposição no mesmo dia ou na mesma hora dos sintomas de mania, hipomania e depressão no mesmo paciente. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. O paciente está se queixando de depressão, com ideias de tristeza, desesperança, porém o seu pensamento está muito acelerado. Este é tipicamente o paciente que diz assim: eu estou deprimido, triste, vou dormir e a minha cabeça não para de pensar. Então os pensamentos me vêm à cabeça com uma velocidade incrível e eu não consigo conciliar o sono. Seria um exemplo de estado misto, segundo a própria definição do criador do conceito, que foi Kraepelin. É fundamental a criteriosa avaliação médica, pois não raras vezes pode haver confusão diagnóstica. Foi um longo aprendizado. Eu só soube mesmo que eu tinha transtorno bipolar depois que eu fiz por volta de 50 anos, né? Quando eu escrevi um texto sobre esse assunto. Ele chegou a um médico muito significativo que fez uma consulta comigo e a partir do meu histórico ficou evidente que eu tinha transtorno bipolar. Até então eu era tratado erroneamente como depressão. Infelizmente, o diagnóstico de transtorno bipolar costuma ser tardio. Pode mesmo levar anos até a detecção correta. Em relação ao transtorno bipolar tipo 1, as fases de mania aguda muito graves, que são psicóticas, às vezes essas pessoas não recebem um diagnóstico de transtorno bipolar, mas sim de esquizofrenia. Outra associação que merece esclarecimento é no que se refere ao alcoolismo e o transtorno bipolar. Como
Nós constatamos também uma alta prevalência de alcoolismo em pessoas portadoras de transtorno bipolar. Muitas vezes essas pessoas acabam em clínica de tratamento para alcoolismo e o diagnóstico de transtorno bipolar muitas vezes não é feito. O diagnóstico é essencialmente clínico. O caso deve ser avaliado pelo profissional adequado, que no caso do transtorno bipolar é o psiquiatra. Ou seja, é uma doença que começa com episódios de depressão e de mania normalmente no final da adolescência, e esses episódios, se a doença não for tratada, vêm ao longo do tempo. Normalmente, no começo da doença, o intervalo entre um episódio e outro pode ser até de anos. Ou seja, ela tem uma depressão aos 18, acaba tendo uma mania aos 21, uma nova depressão aos 23 e assim por diante. Mas o que nós sabemos acerca da doença é que os intervalos de bem-estar vão se encurtando e os episódios vão ficando cada vez mais frequentes. O papel da família é de fundamental importância em todo o processo, e inclusive na fase de detecção da doença. É na entrevista com um familiar que muitas vezes o médico identifica episódios significativos. Geralmente, quando a pessoa está em hipomania ou mania, ela não acha que ela esteja doente. E quando a pessoa vem, mesmo estando em depressão, se não houver um parente que afirme que ela teve, sim, períodos de hipomania ou mania ao longo da vida, a pessoa pode não se lembrar e o médico pode até piorar o quadro da depressão dando um antidepressivo simplesmente. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre as abordagens para tratar o transtorno bipolar. A começar pelo tratamento medicamentoso. Nós temos dois objetivos fundamentais no tratamento farmacológico da doença. O primeiro objetivo é o tratamento da fase aguda, ou seja, tirar a pessoa da mania e tirar a pessoa da depressão. Depois que conseguimos tirar a pessoa da crise, vamos dizer assim, do episódio de depressão e de mania, o segundo objetivo fundamental é prevenir recaídas. É o que nós chamamos de tratamento profilático. Ou seja, fazer uma profilaxia, uma prevenção de recaídas. Ambos os tratamentos são possíveis e viáveis nos dias de hoje. É muito importante saber que o transtorno bipolar tem tratamento e a pessoa pode ficar 100% bem. Em algumas pessoas o tratamento dá certo rapidamente, em outras pessoas pode levar meses ou anos. O importante é não desistir, é saber que é possível. E se for necessário, buscar uma segunda opinião se o seu tratamento não estiver dando certo. Com tratamento adequado e boa adesão do paciente e ajuda da família, tem sido cada dia mais possível manter a qualidade de vida por meio da conquista da estabilidade do quadro. O tratamento do transtorno bipolar tem diversas peculiaridades. O tratamento da fase de depressão tem a utilização de diversas medicações que são eficazes. O tratamento da fase de euforia ou de mania tem também diversos tratamentos. Mas o mais importante são as medicações que são eficazes tanto na depressão quanto na mania, como na prevenção de recaídas. Esses são chamados os estabilizadores de humor. O lítio permanece sendo o tratamento padrão para a doença bipolar, embora não seja igualmente útil para todas as formas da doença. Mas é ainda o referencial, né, principal para o tratamento da doença maníaca. Felizmente, o tratamento do transtorno bipolar de humor tem sido foco de pesquisas constantes. E o resultado são os avanços no arsenal terapêutico. Fora o lítio, nós temos outros estabilizadores do humor, que são remédios que a gente também usa no tratamento da epilepsia. Então não é para as pessoas se assustarem quando está na bula que o tratamento é para convulsões. A gente usa também, e já estão testados, tanto o divalproato como a carbamazepina para o tratamento do transtorno bipolar. E existe ainda a lamotrigina, que a gente usa no tratamento da depressão bipolar. E, fora essa segunda classe, existe uma terceira classe de substâncias, os antipsicóticos atípicos, que são a mais nova geração, que já foi estudada, e nós temos várias substâncias que já estão no mercado e que podem ser associados ou usados, às vezes isoladamente, no tratamento do transtorno bipolar. Há antipsicóticos atípicos, dentre os mais recentes, que já foram estudados para esquizofrenia aguda e hoje em dia têm sido recomendados, inclusive, para a fase de manutenção do transtorno bipolar, ou seja, para evitar novos episódios. Então eu diria que, basicamente, 3 classes de medicamentos são empregados para o tratamento da doença.
os sais de lítio, alguns anticonvulsivantes, como o divalproato, a oxcarbazepina, a carbamazepina, e os antipsicóticos atípicos, entre eles a olanzapina, a quetiapina, o aripiprazol, a ziprasidona e a risperidona. São medicamentos que mais recentemente foram incorporados ao grupo de drogas que tratam efetivamente o transtorno bipolar. Com um leque grande de medicações, tem sido possível adaptar a forma mais adequada para cada paciente e também minimizando os efeitos adversos do tratamento, por exemplo, reduzindo sintomas extrapiramidais e síndrome metabólica. Mas depois tudo começa a voltar ao normal, você do jeito que acorda, dorme, isso não tem quem pague essa estabilidade. Outras abordagens de apoio também fortalecem o paciente e sua família, ajudam a acolher o lado emocional e promovem aprendizados para superar dificuldades. Então, o que nós sabemos que a psicoeducação, assim como psicoterapia, associados ao tratamento farmacológico, é a melhor combinação terapêutica na prevenção de recaídas. Os pacientes podem passar anos ou podem ficar bem sem nenhum episódio ou ficar bem para o resto da vida com a combinação certa de um tratamento farmacológico e psicoterápico ou psicoeducacional. A adesão ao tratamento é determinante para o controle da doença. O portador do transtorno bipolar tem uma ótima notícia que, se ele for bem tratado, ele segue com uma estabilidade do seu funcionamento. E muitas vezes algumas habilidades, como a própria concentração que ele havia perdido, né, após uma série de episódios, ele pode recuperar com o tratamento adequado. Vale esclarecer outra dúvida comum. Qual a duração do tratamento do transtorno bipolar? Vamos ver uma orientação. O tratamento da doença bipolar é para a vida toda, sendo que a doença, uma vez diagnosticada, ela não some, né, ela persiste. A gente tem que preparar, né, o indivíduo usando sempre eu uso a metáfora da diabetes, né? A diabetes também, uma vez diagnosticada, o indivíduo é portador da diabetes. Então, ele precisa ter uma orientação da sua vida e um tratamento que resolva o problema ao longo do tempo. O tratamento do transtorno bipolar é um processo de aprendizado contínuo. É muito importante adotar hábitos saudáveis de vida. Vale reforçar algumas dicas que são importantes. Alimentar-se bem, nos horários adequados. Dormir o necessário para se restabelecer para o dia seguinte. Fazer exercício, sem excessos. Evitar bebida alcoólica. Não fazer uso de drogas. Aí pode se divertir, viajar, fazer o que tiver prazer. Mas sabendo se preservar e ficar quietinho também quando sentir que está prestes a ter um novo episódio. Então, por exemplo, eu vou numa festa hoje, né? Por exemplo, eu fico muito agitada. Amanhã eu fico em casa, vejo um filme, não preciso ir numa outra festa. Porque senão, né, a gente sai do eixo mesmo, sai do trilho. A boa notícia é que, de fato, uma pessoa hoje em dia com o transtorno bipolar, se tratada de forma adequada, pode manter suas atividades e seus planos de futuro. Então, nós temos uma preocupação muito grande em desfazer o estigma em torno da doença bipolar. Então, a pessoa que é portadora da doença bipolar pode ter uma vida perfeitamente normal se for adequadamente tratada. Trocar informações e experiências nos grupos de apoio acalma a angústia e dá segurança. Procure obter mais informações. O conhecimento é um bom aliado. Aproveite e já anote algumas dicas. Abrata, Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. Site www.abrata.org.br. Associação Brasileira de Transtorno Bipolar. Site www.abtb.org.br. Programa de Transtorno Bipolar. Fone 0 Operadora 11 3069 7928. E Grupo de Estudos de Doenças Afetivas. Fone 0 Operadora 11 3069 6648 do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Site www.hcnet.usp.br/IPQ. Programa de Distúrbios Afetivos e Ansiosos da Universidade Federal de São Paulo.
Fone 0 operadora 11 5549 4374. Site www.unifesp.br. Programa de transtorno bipolar do Hospital das Clínicas de Porto Alegre da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fone 0 operadora 51 2101 8845. Site pesquisabipolar.com.br. Assumir a doença com naturalidade é o melhor caminho para enfrentarmos o transtorno bipolar. Isso acontece em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, e aconteceu aqui recentemente com a atriz Cássia Kiss, e a cantora Rita Lee também falou do seu transtorno bipolar. Isso são iniciativas fantásticas, porque demonstram que o transtorno bipolar ele é democrático. Ele acomete principalmente jovens, mas de ambos os sexos e de qualquer classe social. Merecem aplausos mesmo Rita, Cássia, Jorge, Elizabeth. A coragem de se expor, de se cuidar, de vencer os desafios é uma conquista. Eles, como tantas outras pessoas, mostram como é possível tratar, manter a doença sob controle, tocar as atividades, fazer sucesso, manter seus sonhos, levar uma vida normal. Por isso, se você suspeitar de transtorno bipolar, não perca tempo. Procure um médico psiquiatra.